E vamos agora para mais um capítulo de Amores Verdadeiros. Na opinião de vocês, qual é a melhor e a mais linda personagem? Nick ou Lily? Bom, pra mim, eu acho a Nick. E a opinião de vocês? Deixem sua opinião logo aqui abaixo e vamos saber tudo o que vai acontecer no próximo capítulo. Nelson começa a apalpar Kendra assim que está na porta. Ele então dá chocolates a ela como um bom gesto. Ela está desapontada. Ele está afrouxando a gravata, pronto para começar o mais rápido possível. Agora, toda a briga deles deve acontecer nesse apartamento dela. O tempo então está se perdendo. Ela o empurra, dizendo que pelo menos por mais um pouco ele precisa bancar um marido dedicado. Depois que ela o empurra para fora da porta, ele está tão desapontado. Ela critica o mesquinho presente de chocolates que ele deu a ela. O quê? Sem diamantes ou outros itens de luxo? Então ela joga o doce no chão com nojo. Após o passeio, Nick voltou para casa. Guzmán seguindo atrás dela. Vitória diz a Nick que ela precisa se esforçar e ter aulas de pianos novamente, bem como fazer natação. Ela tem que fazer isso ser uma boa coisa, alguma coisa ela tem que fazer. Só que Vitória diz que isso é num tom muito mais legal do que nossa Nick poderia ouvir, então fica tudo calmo. Quando de repente Guzmán chega atrás dela e observa toda a cena. Vitória chega perto dele e agradece por todo o seu bom trabalho e diz que ele é o cara perfeito para cuidar de sua filha. Guzmán tem uma expressão um pouco culpada no rosto. Na casa de Ângelo, Ângelo chega em casa com flores e licor. Ele dá um beijo na esposa e os dois são como pombos arrulhando, cheios de alegrias e doçura. Lily observa com contentamento sobre o que está vendo. Ângelo jura amor à sua esposa para sempre. Ela está com um vestido bonito e a ele a elogia. Ângelo se ajoelha e dá flores para sua esposa. Sabemos que isso não pode durar, mas enquanto dura, que sejam felizes de verdade. Enquanto isso, de volta com Vitória e Aníbal, ela traz à tona a dor de Adriana e como Aníbal fez Adriana mal. Aníbal não acha que fez nada de errado. Vitória o lembra de que ele não é Deus e que não deveria sair por aí controlando a vida de todos o tempo todo. Ela o deixa pensar nisso sobre isso. Por falar em Adriana, Adriana e o padrinho estão conversando em um restaurante. Ela conta a ele sobre o intenso momento chamado de sangue com Lily. Era quase como se ela fosse minha filha. Mas felicidade restrita na casa de Ângelo. Eles preparam o jantar e fazem um brinde. Outro brinde sobre bebido no restaurante, onde Adriana está agradecendo ao padrinho por seu apoio. Enquanto isso, cena fofa em Guzmán traz a refeição de Nick em uma bandeja, que cavalheirismo, né? Enquanto ela está na cama. Para fazê-la comer, ele a alimenta com a colher, fazendo o truque infantil do garfo como um avião, em que joga o garfo na boca dela. Isso continua por um tempo e muitos sorrisos brancos piscantes são exibidos. Ele menciona que sua mãe fez isso por ele quando ele era criança. Ela pergunta sobre sua mãe, mas ele diz que sua mãe está morta, sem sorrisos por um bom momento. Em seguida, ele se senta para sentar-se com ela por um tempo. Ela pergunta agora que ela terminou sua refeição. Ele também não vai? Não, ele diz que vai ficar até ela digerir a refeição sem vomitar primeiro. Então ela vai dormir. Então ele começa a contar a ela um conto de fadas. Ela acha que ele é tão gentil, talvez ele esteja começando a se parecer com seu príncipe encantado, afinal. Sorrisos, 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 e ela se acomoda para ouvir seu conto de fadas na hora de dormir. Ele vai se certificar de que ela coma a refeição inteira, porque ela vai ser alimentada por ele. Tudo aconchegante e aconchegante, com seu príncipe encantado ao lado de sua cama. Enquanto isso, sua mãe, ela está, Vitória, escrevendo poesias terríveis ou talvez atualizando seu romance. Enquanto um feliz Ângelo Grande e Cristina se envolvem de verdade. Seu diálogo, narração é ouvida enquanto ela lê sua escrita em voz alta, enquanto vemos uma cena de amor entre Ângelo e sua esposa. Adriana está em uma clínica tentando obter informações sobre seu parto há 18 anos atrás. A senhora da clínica está dizendo: desculpe-me, perdemos nosso registro há 10 anos em uma enchente.
Adriana quer saber, não tem quem se lembre de alguma coisa, que saiba de alguma coisa, um médico, uma enfermeira? Então, cortamos para uma enfermeira, Candelária, mas tenho certeza que é apenas uma coincidência. Ela está na igreja derramando seu coração em oração. Então ela pede perdão a Deus por um pecado que a assombra há muitos anos, que é a razão pela qual ela não pode viver perto de sua família. Mas ela fez isso por amor, o amor que uma mãe tem por uma filha. Agora, o que diabos esse segredo que ela está carregando pode ser? Só te garanto que por aqui no nosso canal já temos esse segredo revelado. De repente, Candelária confessa em voz alta, então a verdade pode conectar então os pontos muito grandes e óbvios. A professora de piano lá da mansão Balvaneras deixa Nick que sai. Vitória questiona então Nick. Nick dá de ombros e pede a Vitória para não ter alucinações de ser uma supermãe. A menina também reclama de Vitória, que ela queria se mudar para a Europa, mas Vitória não queria que ela o fizesse. Vitória também convoca neste capítulo a guiar. Lentamente, Francisco chega para ouvir a última parte da discussão. Quando você vai aprender a respeitar Liliana? Vitória e Ângelo vão embora, mas não antes de Vitória mandar Nick praticar piano o dia todo. Ela sai então com muita raiva. Francisco calmamente senta ao piano e toca uma peça clássica. Desculpe, não faço ideia de qual. Assim que a ouvem, Vitória e Ângelo voltam babando por mais. Liliana e Nick olham para ele com admiração e apaixonadas. Como não se apaixonar? Bravo, a cena se transforma em uma cena bem engraçada, como é a de Ângelo. Vitória sugere que Francisco ensine Nick a tocar piano, mas imediatamente Nick estraga a diversão afirmando que um guarda-costas multiuso, isso não é legal. Então Francisco diz obrigado, mas não obrigado. Ela não está interessada. Ângelo sugere que Nick pode querer tocar outro instrumento. Vitória pula e diz que é melhor você não dizer nada sobre ela. Então, desta vez, mais contentes e civilizados do que nunca, ela toca um pouco. Depois desiste rapidamente, dizendo que piano não é para mim. Francisco a puxa de volta, dizendo que além de querer, você precisa ter sentimentos. Você tem que sentir a música. Aí ela fica sarcástica. Quando você toca, você não precisa olhar para as teclas. É quando você beija. Você não precisa olhar para os outros lábios. Você tem que deixar-se ir com a música. Em seguida, eles tocam um dueto em 2 acordes diferentes com a mesma melodia. Ela está realmente sorrindo. Tenho que dizer que nem todos os homens podem usar uma camisa rosa bebê e gravata rosa, mas Francisco é uma exceção. Ele parece bem elegante assim. Ele se afasta como se acordasse de um sonho. Ele repete: você tem que se deixar levar com a música. Então ela repete, então caminha até ele. Eles se aproximam lentamente. Ela pergunta: você se sente igual a mim? Esse é todo o incentivo que ele precisa, e ele se aproxima para um beijo. Ele diz: você desperta em mim emoções que eu nunca senti antes. Ele quer continuar tocando piano e tem que insistir antes que ela ceda. Então ela toca muito melhor e Tomásia quase deixa cair a flor da mesa que tinha nos braços ao perceber que era Nick que estava tocando. Tomásia agradece muito a Francisco por conseguir um milagre que ninguém mais conseguiu. Tomásia vai embora. Eu sinto que todos os homens da minha vida vão me decepcionar, cedo ou tarde. Ele dá um abraço de apoio, jurando que não vai decepcioná-la.